Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora e o programa de hoje é praticamente um programa de utilidade pública. A gente vai falar sobre ressaca, a gente vai falar sobre propósitos para o fim de ano, para a gente manter ali o equilíbrio entre a bebida, o álcool, o regime. Será que dá para colocar na mesma frase dieta e bebida alcoólica? Será que a gente tem uma receita para acabar com a ressaca? Tá tudo isso no programa de hoje que está começando agora. Vamos lá então, vamos falar sobre uma questão importante nessa fase, né? Fim do ano, teve Copa do Mundo, teve tanta coisa acontecendo nesse ano, né? Tantas disputas emocionantes nesses dias aí, e agora o 2023 se apresenta, e aí a gente vai falar sobre um tema muito corriqueiro nesse período, que é a ressaca. A gente recebe aqui com muita alegria o médico clínico da Santa Casa de Belo Horizonte, doutor Último Libânio. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo com você, tudo bem? Ah, maravilha, alegria recebê-lo aqui, doutor. Vamos falar sobre essa questão, né? Tanta gente tem receitas milagrosas, tanta gente procura ali uma solução para essa famosa ressaca, né? Qual é a questão? Podemos acabar com ela ou não? A maneira melhor de acabar é não beber. Mas como ninguém está querendo escutar isso, né, seria não beber ou beber com moderação. Se isso não acontecer, a pessoa vai ter a ressaca, só que existem mecanismos de tornar essa ressaca menos desagradável, né? Mas a ressaca, não existe um tratamento específico para a ressaca. A gente pode tomar medidas para tentar ou evitar ter ou deixá-la mais branda. Quais são esses mecanismos? Uma coisa muito importante, além de evitar o abuso na bebida alcoólica, é interessante você hidratar durante o consumo da bebida alcoólica. Então, pelo menos para cada drink, entre aspas, o drink equivale, por exemplo, também a uma lata de cerveja, uma taça de chopp, também seria um drink, cada unidade consumida, vamos assim dizer. Você hidratar, você tomar água, né? Porque o álcool, ele inibe o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, e a pessoa acaba urinando mais. Então, o álcool desidrata a pessoa, por isso que a pessoa tem sede depois. E não é só cerveja, não, as outras bebidas. Se você perceber, quando a pessoa exagera, por exemplo, num uísque ou numa vodka, a urina fica mais clara. Ela não vai ao banheiro tanto, igual quando bebe cerveja, por causa do volume. Mas a urina está mais clara. Por que a urina está mais clara? Tem mais água naquela urina. Então, a pessoa vai desidratando. Então, essa hidratação, a pessoa ir sempre tomando água junto com o consumo da bebida, tem um efeito interessante, sim. Existe também aquela questão clássica de alimentação, né? De comer antes, né? De estômago vazio, o álcool vai fazer mais efeito? O estômago vazio, o álcool é absorvido mais rapidamente. Aí o fígado, ele vai ter mais trabalho para metabolizar esse álcool. Quando eu como, enquanto eu estou consumindo bebida alcoólica, esse álcool vai sendo absorvido de forma mais lenta, aí ele vai dando tempo para o meu fígado metabolizar aquilo. Doutor, a gente vive em Belo Horizonte, cidade, né, capital mundial dos bares, né? É ali um convívio saudável, interessante. A gente passou a pandemia, tantas dificuldades, né? Como é que a gente pode conviver com essas questões etílicas, sociais, emocionais, que fazem parte da nossa realidade, né? Muito se discute sobre, vou beber todo fim de semana ou beber um pouquinho todo dia? É interessante, essa pergunta é muito interessante. O conceito, aí puxando... saindo, mas dentro do mesmo tema, né, que é a questão do consumo do álcool, o conceito do alcoolismo ele vai muito em relação no conceito da relação que a pessoa tem com a bebida. Às vezes a pessoa pode beber todos os dias, igual, por exemplo, eu tive uma paciente que ela viveu 105 anos. 105? Mas ela tomava uma dosezinha de pinga todos os dias. Isso é alcoolismo? Não. Ela passou a vida inteira tomando essa dose pequena de pinga. E às vezes tem pessoas que não bebem todos os dias, mas tem um comportamento com o álcool. Quando ele começa a beber, ele não tem controle. E já é um ponto sério. Então, não é só apenas a frequência ou a quantidade, a relação que a pessoa tem com a bebida. Tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que se ingere bebida, há sempre o risco, né? Bebida é uma coisa boa, as pessoas bebem por causa disso, porque beber é prazeroso, a maior parte das pessoas gosta, mas tem que tomar muito cuidado dessa relação com a bebida. E quando a gente fala de só fim de semana, é preciso definir também o que é o fim de semana.
Nossa, excelente essa colocação, porque às vezes tem pessoas que tomam no final de semana mais do que seria razoável de ir lá tomar durante a semana. Às vezes a pessoa, a gente chama de binge, é aquele paciente que tem um consumo muito alto num espaço curto de tempo. Isso é tão danoso também. Tá. E com relação à mistura, né? Muita gente fala que o que dá ressaca é essa mistura. E a minha pergunta é sobre o paladar do fígado. Será que ele realmente tem esse paladar apurado? Para dizer, opa, vinho chapinha, horrível. Tem isso? Olha só, é interessante também, porque a primeira coisa vai depender muito da quantidade de álcool ingerida. Então, quando a pessoa consome bebidas diferentes, ela acaba perdendo o controle da quantidade que ela está consumindo de álcool, porque as graduações de álcool são diferentes. Então, se pega uma garrafa de cerveja e uma dose de uísque, né? Mesmo o volume sendo diferente, a graduação de álcool vai ser diferente. Então, a pessoa muitas vezes vai consumir mais álcool. Isso é um ponto, com bebidas diferentes. Porque quando é a mesma bebida, a pessoa vai dosando, controlando melhor isso. Agora, outra coisa também é que a gente chama de congêneres, porque além do álcool, a bebida tem várias substâncias. Então, por isso que as bebidas às vezes têm uma coloração. Você pega 2 uísques, tem uma coloração diferente, 2 vinhos, uma coloração diferente, porque tem outras substâncias e o organismo tem que metabolizar essas substâncias também. Certo? Então, isso vai depender muito do metabolismo. Então, o fígado da pessoa, se ele não conseguir metabolizar aquilo bem, a pessoa vai passar mais mal. E com o tempo a gente vai tendo uma ressaca mais persistente? A ressaca vai aumentando com o passar das primaveras? Olha só, o metabolismo vai ficando mais lento com o passar do tempo, né? Então isso serve para um monte de coisa, às vezes até para refeição. A pessoa às vezes consegue bater uma pratada de feijoada e depois às vezes não consegue com o passar do tempo o que ela fazia na juventude. O metabolismo vai ficando diferente, sim. Então, e a resistência também, né? A gente vê, né? Os jovens tomam... lá em São Paulo tem aquele famoso corote, né? É colorido, é verde, azul, vermelho. Às vezes tem a mesma cor, um mesmo frasquinho, tem todas essas cores, assim, de tão múltiplo que ele é. E como é que... Aquilo é gasolina de avião, né, doutor? É verdade. Mas os jovens tomam numa boa. Nossa, mas você citou num ponto muito preocupante, os jovens estão bebendo muito. Isso é muito preocupante e as moças, as mulheres jovens estão bebendo muito. E já existem trabalhos mostrando o reflexo que isso pode ter lá na frente, sabe? Isso é preocupante, é muito preocupante. E essas bebidas coloridas, existem alguns trabalhos mostrando que a bebida colorida, até por causa desses congêneres que eu citei, que são algumas substâncias que vão junto, elas são mais danosas para o fígado, né? E podem causar ressacas mais intensas. Agora, a pessoa é jovem, às vezes ela dá conta, mas ela vai envelhecer, né? Então faz sentido, assim, um vinho bom pode fazer pode causar menos danos do que um vinho ruim, uma bebida menos elaborada? Isso faz sentido? Faz sentido sim. Agora vai depender muito também do metabolismo da pessoa, mas em linhas gerais faz sentido sim. Um produto com melhor qualidade e tudo mais pode ter uma tolerância melhor sim. A ressaca estabelecida. Agora vamos para o dia seguinte. Isso. Ressaca estabelecida, tomamos ali o remedinho antes, aquele um antes, outro depois, não adianta, né? Não adianta. Olha só, a gente pode tomar medidas para tentar aliviar essa ressaca, para ela ficar mais tolerável, né? Agora, a ressaca ela só vai passar quando o organismo conseguir jogar esse... Porque o que causa ressaca? O álcool ele tem que ser transformado em ácido acético para ser eliminado, para ser metabolizado. Só que nesse caminho tem uma substância que chama-se acetaldeído, que ela é que dá ressaca. Então a pessoa consome o álcool, aí quando vira acetaldeído, é que ele vai ter a ressaca. Mas sem ele também não teria a parte positiva de tudo que se tomou, né? Pois é, mas porque senão já teriam inventado uma cerveja sem isso, um uísque sem isso. Não, mas isso do metabolismo. É quando o álcool ele vai sendo metabolizado. Alguma substância que não provocasse, que não causasse essa reação, né? Imagina se fosse possível. Nossa, olha só que interessante. Se a gente for procurar pesquisar, sem entrar nos buscadores de pesquisa, colocar lá ressaca, né, você vai achar muito pouco material. Né? Você acha muito sobre álcool, os danos do álcool, dependências, consequências do álcool. Ressaca a gente acha muito pouco. Por que você acha muito pouco? Ressaca não tem nem nome científico, né? Tem? Não, científico até que não. Científico até que não, exatamente. Imagina o nome científico empolado para ressaca, não tem, é muito... É mais um efeito colateral do abuso de você ter consumido muita bebida, né? Mas a ressaca, o que acontece? Primeiro, é como se fosse uma punição pela pessoa ter exagerado na bebida, né? Então tem-se isso. Mas até por causa disso tem pouco trabalho científico, não, em relação às outras coisas.
Porque se a gente já fica preocupado com o excesso de consumo de bebida alcoólica, principalmente pelos jovens. Se você criar uma medicação eficaz, por exemplo, para contornar a ressaca, isso talvez possa aumentar ainda mais o consumo de bebida alcoólica. E todo estudo, quando ele é feito, ele tem que ser financiado por alguém. Pesquisa é coisa cara, né? Então, você ter um financiamento disso é uma coisa muito complicada. Faz todo sentido, hein? Certo. Faz todo sentido. Agora, também são as pontes, os viadutos, os túneis que são feitos que aumentam cada vez mais os congestionamentos, né? Tem alguma analogia aí também, né, doutor? Vamos falar sobre as questões do que acabar com isso, né? Nós já encontramos ali a substância que provoca tudo isso, aquela dor de cabeça, a pior de todas é aquela ressaca progressiva, começa ali devagarzinho, se acorda ótimo, não tô com nada, tá tudo bem, porque na verdade tá meio bêbado ainda da noite, Exatamente. né? Aí você fala, não tá bom nada. Porque a ressaca, ela surge quando o nível de álcool começa a baixar. Então, isso que você falou é interessante. Às vezes a pessoa bebeu tanto que quando ela acordou... Isso não, eu ouço as pessoas falando, não é que aconteceu comigo. Não, claro. Tô brincando, é comigo. Mas teve um dia, inclusive, que teve um caminhoneiro, isso foi muito interessante, ele parou, saiu, tá na estrada, teve um acidente, foi uma coisa leve, não teve nenhum ferimento grave, mas aí chegou lá, a polícia rodoviária e tal, aí ele foi soprar o bafômetro, tranquilo, e deu o nível de álcool, quer dizer, porque ele tinha bebido tanto na noite anterior que ainda ele tinha uma alcoolemia, uma concentração de álcool grande ainda. Então, é dentro disso que você está falando, porque o acetaldeído, que é essa substância que dá ressaca, ele começa a aumentar quando o nível de álcool começa a baixar. Por isso que quando a pessoa rebate, né, ela bebe no outro dia cedo, ela aumenta o nível de álcool e diminui de acetaldeído, por isso que ela tem a sensação de que, e não realmente os sintomas da ressaca melhoram. Então, a gente pode confirmar uma tese, né, criada também, difundida pelo Skank, é tomando uma gelada que se cura a bebedeira. Samuel Rosa já cantava isso. Só que esse álcool que se tomou para rebater, ele vai ter que ser metabolizado uma hora também. Então, no final, ele vai acabar desencadeando uma ressaca mais na frente. Você vai ter que ficar tomando sempre uma ali, né? Exatamente. É a frase que a gente estava brincando, né? Evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Mas aí vão ter outros danos. Claro, né? lógico. Danos. Muito interessante isso. Tem uma hora que tem que parar e assumir essa questão. Isso. Com o quê? Boldo. Chás diferentes, água gelada. É interessante que não há nada que cure a ressaca. Tem algumas coisas que podem aliviar os sintomas. A ressaca é só quando esse acetaldeído for todo para fora. Então, a hidratação, se não se fez na noite anterior, no consumo da bebida, né, que é muito importante isso, hidratar. Eu não bebi hoje, mas vou dar uma hidratada. Cuidado, é vodka. Tô brincando, é água. Daqui a pouquinho, nossa, vocês é vodka, eu vou subir aqui nessa mesa. Mas a hidratação, porque o álcool ele desidrata. Então, a hidratação é fundamental no dia seguinte. O café, que as pessoas falam muito, o café não cura ressaca. O café é abençoado, doutor. Por quê? Porque ele é estimulante. Então, eu vou melhorar o sintoma da ressaca, né? Então, outra coisa que é importante fazer também, o consumo de frutas, né? Suco de frutas, fruta natural. Tem alguma mais potente, alguma fruta? Isso, na verdade, como eu te disse, não tem muitos trabalhos assim controlados sobre isso, sabe? O interessante é variar a fruta de maior palatabilidade para a pessoa, que a pessoa tiver melhor preferência, porque ela já vai estar enjoada, já vai estar nauseosa. Então, a gente fala aquela fruta que ela preferir, né? Suco de laranja, que tem vitamina C, que tem uma ação antioxidante, por exemplo, é uma excelente opção, né? Agora, isso também, esses efeitos variam de pessoa para pessoa, né? Muito. Tem gente mais resistente, menos resistente, e tem gente que vai ficando resistente com o tempo. É verdade. O metabolismo é uma coisa muito pessoal, né? Por isso que não tem uma regra, né? Então, tem pessoas que às vezes se sentem mal com pouca quantidade de bebida, outras, às vezes, a pessoa às vezes toma uma garrafa de uísque e fica, o organismo dela consegue metabolizar. Sim. Então, isso é muito pessoal mesmo. Eu queria que o senhor falasse sobre o boldo, né? O boldo em Minas é uma instituição, né? Em todos os quintais, em todos os campos está lá o boldo, né? E muita gente fala que ele não é tão eficiente como ele tem a fama de ser, né? Cientificamente, não. Cientificamente, não há nada comprovado. Mas veja bem, você imagina que ridículo seria alguém fazer um trabalho científico para ver se ele compensa ou não? Então, talvez até ele possa ter um certo efeito, mas ninguém vai fazer um estudo para isso, com tanta coisa para ser avaliada. O que eu falo? Pelo menos a pessoa vai estar hidratando, que ela vai estar tomando lá, e se ela se sentir melhor, é isso que importa. O que a gente fala de jeito nenhum é o tal do rebater.
É jogar o álcool em cima para aumentar a relação do álcool em relação à acetaldehído. Isso não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente viu aqui no programa que realmente existe, faz sentido, mas é algo que só vai atrasar o processo de reformulação do trabalho do fígado, né, doutor? Isso mesmo. Então, isso de jeito nenhum. Agora, se a pessoa fez um chá, um bolo, tudo mais, se ela sentiu melhor, tudo mais, é isso que importa. Isso não tem nenhuma... Não há problema ela fazer isso. Dentro desse escopo aí do boldo, tem também a questão do detox do fígado, que se fala muito na limpeza do fígado. Aí entram os chás de 7, 21, 30, 49 ervas. Estamos falando de um alerta aí importante também. A gente tem que tomar muito cuidado, quer dizer, eu não é minha área, mas a questão do clínico, né? Mas nesse ponto que eu vou chegar. Que tem que se tomar muito cuidado, porque tem-se a impressão que isso tudo é inócuo, e não é. Porque é natural, não tem nenhum problema. Não, o boldo não. O boldo realmente não vai causar problema. Mas tem alguns chás que podem sim causar problemas. Porque às vezes a gente atende paciente, eu já atendi paciente em pronto atendimento, desidratado porque tomou um chá lá e teve uma diarreia braba por causa do chá que tomou. Então, isso que você falou é importante, que as pessoas têm a impressão de achar que só é natural, já não existe nada que não tenha potencial efeito colateral. Tudo na vida tem potencial efeito colateral, inclusive os chás naturais, os chás caseiros. Sim, tudo tem conta, né? Não existe almoço de graça, né? Verdade. O almoço de graça. Agora, dentro das receitas caseiras, para antes, durante e depois, o azeite também tem um espaço muito bacana aí, né? Ele está sempre presente, uma colher de azeite antes, dá aquela forrada no estômago. É até bonito a gente imaginar o estômago trabalhado no azeite ali, né? E agora isso é importante porque isso não é de cura de ressaca, a pessoa vai estar trabalhando em cima de uma prevenção, vamos assim dizer, porque o azeite realmente ele vai diminuir a absorção do álcool. Então isso vai ocorrer de uma forma mais lenta. E aí o organismo vai conseguindo metabolizar esse álcool de uma forma que ele vai conseguindo metabolizar, porque se a pessoa ficou com o estômago vazio e sem nada, é muito rápido. E o azeite é verdade, ele diminui a velocidade de absorção do álcool, sim. Não é mito, não. A gente tem aqui, por falar em mito, né, já entrando nessa área, a gente tem aqui o mitos e verdades, que é sobre o assunto que a gente está falando. Então, assim, é dentro da percepção do senhor, dentro da experiência clínica, eu falo uma frase, o senhor me diz, não, isso é verdade, ou é mito, ou está em termos, ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Está começando. Mitos e verdades no programa de hoje, Dr. Último Libânio, representante da Santa Casa, médico clínico da Santa Casa. Queria já fazer uma homenagem à nossa querida Santa Casa, mandar um abraço para todos lá, a gente gosta muito de recebê-los aqui e a gente fica sempre na torcida para que ela tenha uma vida longa de ajuda às pessoas, como é a vocação dela, né, doutor? É interessante porque até dentro do tema do programa, né, a gente costuma falar que Santa Casa é uma cachaça. A gente se apaixona, começa a trabalhar lá e não sai mais. Eu fui para lá em fevereiro de 95 e já passei cada perrengue lá, uma luta para conseguir um monte de coisa. Peguei uma época muito difícil e mantive lá. Eu até brinco com o pessoal que está falando, vocês estão no paraíso, você não sabe o que nós já passamos aqui para chegar ao que é hoje. Exatamente. Até hoje, né, essas gerações novas que vêm a Santa Casa ali, aquela cor azul ali, antes ela tinha aquela coisa assim meio de hospital, né? Sim. Depois ela já passou por cores bacanas, né? Sempre torço por uma cor feliz para Santa Casa. Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, né? Os corredores eram corredores feios, né? Assim, mal acabados, né? Porque era muito pouco recurso que tinha. Sim. Era no amor mesmo que a gente conseguia tocar as coisas. Hoje, graças a Deus, a coisa está melhor. Vamos lá então, mitos e verdades, doutor Último Libânio. Eu falo a frase e o senhor me diz, tá? Mito, verdade ou em termos, tá? Sim. Essa é boa. Misturar diversos tipos de bebida é um agravante para a ressaca. Mito ou verdade, doutor Último? Verdade, porque você, como eu disse, cada bebida tem o que a gente chama de congêneres, e que são substâncias que estão ali junto com a bebida, e isso por si só já é um fator que aumenta a possibilidade de ter uma ressaca pior. Então você imagina você fazendo isso com várias bebidas diferentes. Então, consumir várias bebidas não é um mito, não. Isso é verdade, pode piorar a ressaca, deixando a ressalva que o que mais influencia também é a quantidade de álcool que a pessoa vai ingerir. Quantidade, mesmo porque alguns combinam. Algumas combinações de bebidas são casamentos universais. O Negroni, por exemplo, né?
a Cuba Libre, né? Combinação de bebidas ali, né? Cuba Libre não são bebidas alcoólicas, mas o Negroni sim. Agora depende muito da quantidade que a pessoa vai consumir e quando se mistura muito, né? Várias bebidas também. Sim, né? mas outras... Mas você pode, por exemplo, numa noite, numa festa, eventualmente, dependendo da quantidade que você bebe, se você for uma quantidade pequena, você pode ingerir uma bebida e mais tarde outra, não seria aí que seria o problema. O problema é a maneira que você faz uso disso. Sim. Então, em tese, sim, se você fizer isso, você vai aumentar, quando você mistura a bebida, você aumenta sim o risco. Pode misturar é a azeitona, que a azeitona que avacalha azeitona tudo. é o problema. Eu não gosto de azeitona, então para mim sempre coloca azeitona ali no martini, ali, é ela que atrapalha tudo, né? Acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que não gosta de azeitona. Se acabar a azeitona no mundo, o senhor não acha ruim? Eu também não acho, não. Mas o azeite já é diferente. Pois é. Doutor, a outra pergunta, café forte cura a ressaca. É mito ou é verdade? É mito porque não cura. Ele melhora a indisposição que a ressaca dá, porque o café é estimulante. Então, isso vai melhorar um pouco a disposição que a pessoa tenha. Mas ela vai aliviar o sintoma, mas ela não cura a ressaca. Na verdade, nada cura. Você toma algumas medidas para tornar a ressaca mais tolerável. Tá. Comida, refeição, ela vai ajudar? Tipo assim, prato mesmo, mexidão, sabe? Rochedão lá do bolão? Ótima pergunta. A orientação, porque o que acontece? O seu fígado ele já está sobrecarregado, trabalhando dobrado, tentando compensar a bobagem que você fez. Então, se consumir uma comida mais que vai ter um processo de digestão mais intenso, você vai sobrecarregar o coitado do seu fígado que já está sobrecarregado. Então, o que a gente orienta é uma alimentação mais leve no day after, no dia seguinte. Torrada, uma canjinha, uma sopinha, ou uma papinha, alguma coisa mais leve, mais fácil de digestão, para você não sobrecarregar tanto o seu fígado. Em quanto tempo esse processo vai ser completado, essa melhora? O fígado é a nossa grande usina, né, de reciclagem. Quando é que ele fica pronto para outra? Boa colocação, é mais ou menos isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. O trabalhador é incansável. É verdade. O tempo é muito variável, né? Calcula-se que, em média, né, a ressaca, para ela se resolver por completo, alguns autores falam que 24 horas. Você fala, não, mas 24 horas, mas isso para ela se resolver por completo. Mas não tem como definir isso, porque o metabolismo de álcool é uma coisa muito individual. O consumo vai ser, mesmo a pessoa que é um bebedor contumaz, ele vai beber de formas diferentes, de quantidades diferentes, sabe? Então é difícil a gente colocar isso. Tem até aspectos emocionais, né? Tem dias que pedem uma comemoração alcoólica, né? Tem outros dias que não pedem, aí você vai ver, você não está caindo bem, né? Tem aspectos emocionais nisso também. Tem muito. Interessante. E a outra questão, a gente falou sobre isso, e agora a gente fala de novo, só para dar uma volta aqui. Tomar uma colher de azeite antes de beber pode ajudar a minimizar os efeitos da bebida, da ressaca? É mito ou é verdade? É verdade. Isso é bem sedimentado mesmo, sabe? Porque ela vai diminuir a velocidade de absorção do álcool. Então é verdade, sim. E cientificamente, clinicamente falando, sobre os remédios que a gente toma um antes e um depois. O que há de fato nisso para a eficiência? Mito. Mito por quê? Esse remédio famoso, né, ele tem ácido acetilsalicílico. Primeira coisa, porque a ressaca ela vai ocorrer por causa do excesso que eu cometi. Então não faz muito sentido você tomar uma medicação, esse tipo de medicação. Existe um outro que depois que está em isso, que lá no Reino Unido já está disponível, que depois eu vou tocar nesse assunto. Para esse tipo de medicação, que é famosíssima, né, um antes e um depois, esse antes não serve de nada, porque a pessoa ainda, até o excesso de hoje vai fazer, a ressaca vai ocorrer amanhã. Então, esse que ele tomou antes, amanhã não vai estar funcionando mais. Boa notícia para quem esqueceu. Né? Agora, o depois, ele vai aliviar o sintoma, porque ele tem na formulação analgésico, tem uma formulação que chama de um antihistamínico, que é uma medicação que é usada também para processo alérgico, deixa a pessoa mais tranquila, mais serena. Só que tem que tomar cuidado que o analgésico que tem nele é o ácido acetilsalicílico, que causa irritação gástrica. Então, ele, nessa formulação, tem um analgésico que não é apropriado para essa circunstância de álcool, certo? Então, não é uma medicação assim que seria adequada, não. Sei. Agora, no Reino Unido, tem uma medicação, porque lá eles têm o Reino Unido, um alto consumo de bebida alcoólica. E uma medicação que já está liberada, lá, autorizada. Lá. E essa medicação, sim, ela é tomada antes, mas por quê? Ela vai interferir na flora intestinal e vai metabolizar o álcool antes dele ser absorvido, e aí não vai gerar esse acetaldeído que causa ressaca.
mas é um mecanismo diferente, certo? Essa medicação muita gente já está comprando pela internet, certo? Acho que já chega aqui. E vai ser revolucionário então, hein, doutor? Vai. Mas é exatamente aquilo que o senhor disse, né? Isso pode aumentar o consumo do álcool. Assim como eu falei também que pontes, túneis, viadutos aumentam, parece, estão fazendo isso para facilitar o trânsito. Não, isso é para aumentar o uso do carro. Pois é. Se a gente faz a comparação com o álcool... Um fator que limitante é que é uma medicação cara, mas depois com o passar do tempo o preço tende a baixar, né? Então, ela chegando aqui deve chegar bem cara. Mas lá no Reino Unido já está liberado e com resultados razoáveis, reduzindo até, varia, e até alguns autores colocam até de 50% a 70% da incidência dos sintomas da ressaca. A ressaca, um remédio que de fato acaba com a ressaca. Mas isso é uma coisa que está muito recente, tá? Mas existe, bem recente, está lá ainda, mas os resultados preliminares, a gente tem que ver também no pós-venda, com o passar do tempo do uso, tem medicamentos que depois lá para frente que vai aparecer algum problema. Sim. Mas existe, já tem isso em andamento já. E a última questão é essa, isotônicos curam a ressaca? Curar não, né? Porque nada vai curar, a gente tem que fazer o máximo para a gente conseguir passar por essa turbulência. Isotônicos são muito bons, né? Muito bom. É claro que tem que tomar cuidado em eventuais contraindicações. Pois né? tem muito sódio também, né? Se a pessoa tiver um problema renal, alguma coisa assim, então isso é importante individualizar. Nós estamos pensando numa pessoa sadia, que não tem nenhuma comorbidade, né? O isotônico é excelente, o isotônico você vai ter ali, vai hidratar. Tem alguns oligoelementos, potássio, que às vezes a pessoa ela vomita, tem alguns outros, pode ter às vezes uma diarreia. Então ele vai repor alguns oligoelementos que vão ajudar sim a pessoa a passar por essa turbulência, certo? Hidratação, uma alimentação leve, se puder descansar. Eu ia falar sono. Porque o organismo, ele passou, mesmo que a pessoa não dorme, ela apaga. Mas o organismo continua sobrecarregado. Então, se ela puder descansar no dia seguinte, seria interessante. Uma alimentação leve, frutas, sucos de frutas e hidratação. Muito bem, doutor Último. Muito obrigado, valeu. Foram dicas ótimas. E vamos conversar ao longo aí de 2023. Vem festa junina aí, quentão. Vamos falar sobre muita coisa. Muito obrigado, viu? Boa sorte para o senhor e boa jornada em 2023. Para todos nós. Parabéns pelo programa. E daqui a pouco a gente volta.